Olá, estudante da EJA. Eu sou o professor Marcos Oliveira, sou professor da área de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Teremos aula do componente curricular Química com objeto de conhecimento sistemas, substâncias e misturas e separação de misturas. Para iniciar a discussão do nosso conteúdo, vamos refletir acerca de uma problemática. Em muitas regiões, principalmente em áreas rurais ou em locais onde não há rede pública de abastecimento, as pessoas utilizam águas de poços para consumo diário. Porém, em alguns casos, essa água pode apresentar turbidez, com pequenas partículas de terra, areia, matéria orgânica ou outros resíduos misturados. Turbidez, ela fica meio escura. Então, imagine a seguinte situação. Uma família utiliza a água retirada de um poço para beber, cozinhar e tomar banho. Ao coletar a água, eles percebem que ela está ligeiramente turva, com pequenas partículas suspensas que demoram a se depositar no fundo do recipiente. Preocupados com a qualidade da água, eles procuram maneiras simples de torná-la mais limpa antes de consumi-la. Então, essa é uma problemática muito comum nas áreas mais afastadas e que não tem abastecimento de água, o consumo de água da água do poço. Porém, como tratar essa água para que ela seja mais adequada, mais limpa para ser consumida? Com alguns conceitos que discutiremos na aula de hoje, vai ser bem fácil responder essa pergunta e refletir acerca dessa problemática. Então vamos entender o conceito de sistema. Um sistema é uma porção de matéria observada, podendo ser uma substância ou uma mistura. Mas, professor, o que seria uma porção de matéria observada? Bom, se pensarmos que eu estou tentando entender as propriedades dessa mesa, as características dessa mesa. Então, o meu sistema vai ser a mesa, porque é o material do qual eu estou me debruçando para compreender as características. Se eu quero entender as propriedades dessa mesa com esse controle em cima, o meu sistema vai ser a mesa e o controle, pois aí eu estou estudando, estou me debruçando sobre as características desse material. Foi comentado aqui que um sistema pode ser uma substância ou uma mistura. Uma substância consiste em uma porção de matéria que possui composição química fixa em toda a sua extensão. Já uma mistura consiste na união física de diferentes substâncias. Se pensarmos na classificação das substâncias, elas podem ser classificadas em substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas constituídas por apenas um elemento químico. Mesmo possuindo diferentes átomos, todos esses átomos são do mesmo elemento químico. Como, por exemplo, aqui, o fósforo P4. Todos os átomos que constituem a estrutura do fósforo são átomos de fósforo. Se analisarmos, por exemplo, o gás oxigênio e o gás ozônio, os dois possuem apenas átomos do elemento oxigênio em sua composição. Porém, é importante entender o conceito de alotropia. Mas, professor, que nome é esse? Como que eu pronuncio essa palavra, alotropia? Quando eu explicar o conceito, vocês vão entender que apenas a palavra é um pouco complicada, mas o conceito é bem simples. Vamos analisar novamente o gás oxigênio e o gás ozônio. Os dois são gases que possuem apenas átomos de oxigênio em sua composição. Porém, o gás oxigênio possui apenas 2 átomos de oxigênio e o gás ozônio possui 3 átomos de oxigênio. Se analisarmos as suas estruturas químicas, percebemos que há uma mudança na geometria molecular. As moléculas não são organizadas espacialmente da mesma forma. Isso é um estado alotrópico, é uma alotropia. São substâncias diferentes que possuem a composição química a partir dos mesmos elementos, porém a sua geometria espacial e a quantidade, ou mesmo a quantidade desses elementos, pode diferenciar-se de uma substância para outra. Já uma substância composta é aquela que é formada por átomos de diferentes elementos químicos. Possuem 2 ou mais elementos químicos, como por exemplo aqui
a água, H2O, que é constituída por átomos de hidrogênio e por átomos de oxigênio. Quanto à mistura, já que conceituamos o conceito de substância, vamos conceituar também o conceito de mistura. Quais tipos de mistura existem? E esse é um conceito que, inclusive, muitas vezes é empregado no nosso cotidiano com diferentes significados. Mas, quimicamente falando, vamos conceituar mistura? Misturas, como havia comentado, é a união física de duas ou mais substâncias. Elas podem formar misturas heterogêneas ou homogêneas. Uma mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases. Elas são bifásicas, trifásicas ou polifásicas. Uma mistura homogênea apresenta uma única fase. Ela é monofásica, forma soluções. Mas, professor, o que significa dizer formar fases? O que é uma fase dentro da química? Uma fase, ela está relacionada à capacidade de diferenciar os componentes da mistura. Perdão, os componentes da mistura. Então, quando a gente fala que uma substância possui duas fases, é possível que possamos perceber a existência de dois componentes naquela mistura. Se ela é trifásica, se ela possui três fases, é possível determinar a presença de três fases naquela mistura. E quando ela é monofásica, possui apenas uma única fase, é impossível determinarmos por método simples quais são os componentes daquela mistura. Então, vamos analisar novamente a nossa ilustração? A água e o óleo formam uma mistura heterogênea, pois é facilmente distinguível ali a fase do óleo e a fase da água. A água com o sal forma uma mistura homogênea, já que é muito complicado diferenciar as fases daquela mistura. Vamos aplicar isso num exemplo prático do cotidiano? Vamos supor que estamos cozinhando um arroz, preparando o arroz. Muitos de nós adicionamos óleo e sal à mistura de arroz com água para poder realçar o sabor do alimento. Se pararmos para analisar, o óleo geralmente fica suspenso na água, ele não se dilui completamente na água. Porém, o sal, ele se solubiliza completamente na água e nós não conseguimos identificá-lo naquele sistema. Perceberam como o conceito de misturas ele está amplamente ligado ao nosso cotidiano? Então, vamos prosseguir e falar sobre os tipos de mistura heterogêneas. As misturas heterogêneas podem ser suspensões, coloides ou emulsões. Uma suspensão ocorre quando, a olho nu, conseguimos determinar quais são as fases, os componentes daquela mistura. Então, nesse sistema aqui nós temos areia, água e óleo. Nitidamente, apenas com os nossos olhos, conseguimos determinar qual é a fase da areia, qual que é a fase da água e qual que é a fase do óleo. Isso porque cada um dos componentes está suspenso em cima um do outro. Já um coloide, também chamada de dispersão coloidal, ocorre quando, a olho nu, ainda não é possível diferenciar os componentes. Porém, se analisarmos a microscópio, podemos identificar quais componentes fazem parte daquela mistura. O leite é um grande exemplo de coloide, já que, apesar de macroscopicamente, apesar de observarmos ele aparentar ter apenas um único aspecto, uma única fase, se analisarmos o leite ao microscópio, podemos perceber os aglomerados de gordura suspensos na fase aquosa dele, na fase de água dele. Já uma emulsão consiste em um tipo de dispersão coloidal, porém, nas emulsões, essa mistura ela fica muito mais cremosa, muito mais espalmável, como, por exemplo, a maionese que utilizamos para temperar os nossos lanches. Ela é um exemplo de mistura heterogênea do tipo emulsão. Mas, professor, falamos sobre fazer misturas, sobre unir substâncias diferentes. Mas o oposto é possível? É possível separar os componentes de uma mistura? E sim, é possível através de métodos de separação de misturas, que são específicos para misturas homogêneas e para misturas heterogêneas. Vamos ver alguns métodos de separação de misturas heterogêneas?
Podemos falar da centrifugação. A centrifugação consiste na separação acelerada dos componentes de uma mistura pela diferença de densidade. Geralmente, as centrífugas, que inclusive utilizamos algumas vezes para centrifugar a nossa roupa, o que ela faz especificamente? Ela acelera, ela gira com uma aceleração bastante forte para que a água, a parte aquosa, seja extraída da roupa, da parte sólida. E as centrífugas utilizadas, por exemplo, nos exames de sangue fazem o mesmo processo. Já a decantação consiste na separação de componentes de uma mistura em repouso, também pela diferença de densidade. Então, se colocarmos uma mistura em um recipiente, deixarmos ela em repouso, aguardarmos que se passe um tempo, podemos perceber que, em alguns casos, a separação de componentes, a fase sólida, se acumula no fundo do recipiente e a fase líquida fica suspensa. Assim se separa componentes de uma mistura por decantação. Quanto à separação magnética, ela consiste na separação de substância magnética com o uso de um ímã em mistura de sólidos. Para que haja a separação magnética, é necessário que um dos componentes da mistura seja ferromagnético, ou seja, seja atraído por campo magnético, seja atraído por um ímã. Então, por exemplo, no processo de separação do ferro dos alimentos, é possível utilizar ímãs bastante poderosos para separar o ferro contido no alimento na qual vamos nos nutrir. A dissolução fracionada é a separação de mistura pela adição de um solvente para solubilizar um componente. Pensemos numa mistura na qual nós temos duas substâncias misturadas. Uma delas é solúvel em uma terceira substância e a outra não. Se eu quiser separar uma dessas substâncias, eu posso utilizar aquela substância que mistura, que solvata um dos componentes, mas não solvata o outro, para que assim eu possa separá-los por solubilização, por dissolução fracionada. No dia a dia também podemos utilizar vários exemplos de separação, como por exemplo a catação e a filtração. Muitas famílias utilizam água filtrada para consumo, e esse é um dos métodos utilizados para tratar a água dos poços. A filtração consiste em barrar a parte sólida de uma mistura através de uma membrana semipermeável, através de um filtro. E a catação consiste em separar fisicamente componentes de uma mistura. Quando vamos preparar aquele feijão do nosso almoço, comumente catamos ali partes que são desagradáveis daquela mistura. Caroços que estão defeituosos, pedras, grãos de outros vegetais que podem estar misturados àquele feijão, como por exemplo grãos de milho. Então são conceitos que são amplamente também utilizados no nosso cotidiano. Separação de misturas homogêneas, elas passam por processos mais complexos que os processos de separação de misturas heterogêneas. Esses processos dependem principalmente das mudanças de estado físico, como por exemplo das temperaturas de ebulição, liquefação, vaporização. Na destilação simples, há a separação de mistura sólido-líquido pela diferença de temperatura de ebulição. Se imaginarmos que nesse recipiente nós temos uma mistura homogênea, uma substância sólida e outra líquida, podemos separá-las por destilação da seguinte forma. Iremos aquecer o recipiente para fazer com que uma das substâncias evapore, passe pelo tubo, sofra um resfriamento, volte para o estado líquido e seja depositada em outro recipiente. A destilação fracionada é um processo um pouco mais complexo que exige vidrarias um pouco mais sofisticadas. Na destilação fracionada, a separação de substâncias líquidas miscíveis, ou seja, solubilizadas, ocorre pela diferença de temperatura de ebulição. Nesse caso, nós temos nesse recipiente uma mistura de líquidos. Essa mistura vai ser aquecida, vai ser fervida. A diferença de temperatura de ebulição dos líquidos, ou seja, um vai passar para o estado gasoso
mais rapidamente que o outro, ou seja, um terá uma temperatura de ebulição menor do que a outra. Essa substância, esse líquido, vai se vaporizar, vai passar pelo tubo, vai se resfriar, vai novamente condensar, voltar para o estado líquido e ser depositado no outro recipiente, fazendo assim com que as duas substâncias sejam separadas. O processo de vaporização consiste na separação do componente líquido por mudança de fase em uma mistura sólido-líquido. Ou seja, o líquido dessa mistura ele vai ser vaporizado, ele vai ser evaporado do recipiente, restando apenas ali o componente sólido. Esse, inclusive, é o processo pelo qual extraímos o sal de cozinha da água do mar para o consumo cotidiano. A liquefação fracionada é utilizada para separar gases. Por exemplo, o ar ao nosso redor, o ar atmosférico. Como nós estudamos em outras aulas, ele é uma mistura de diversos gases, uma mistura homogênea de diversos gases. Se quisermos separar os gases dessa mistura, podemos utilizar a liquefação fracionada. Nesse processo, há a separação de uma mistura de gases pela passagem para o estado líquido por resfriamento ou compressão. Ou seja, aquele sistema, aquele recipiente que contém a mistura de gases, vai passar por uma compressão, ou seja, vai ser apertado, vai ser pressionado, e nisso uma dessas substâncias vai mudar de estado físico. Ou ele pode ser resfriado, para que assim um desses gases volte para o estado líquido e seja coletado, seja separado do outro gás. Então vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu? Estudamos o conceito de sistemas, que podem ser misturas ou substâncias. Misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas, monofásicas. Heterogêneas, bifásicas, trifásicas ou polifásicas. Misturas homogêneas podem ser separadas por destilação, vaporização ou liquefação. Já misturas heterogêneas podem ser separadas por filtração, centrifugação ou decantação. Substâncias podem ser simples ou compostas. Simples, formadas por um único elemento químico. Compostas, formadas por dois ou mais elementos químicos. Então vamos resolver essa questão para colocar em prática o que estudamos na nossa aula? Considere os seguintes produtos: uma pedra de granito, um copo com água mineral, uma barra de ouro, um balão cheio de ar e uma colher de cloreto de sódio, de sal de cozinha. São misturas homogêneas. A pedra de granito e o ar contido no balão. B, a água mineral e o ar contido no balão. C, a barra de ouro e a água mineral. D, a pedra de granito e o cloreto de sódio. Ou letra E, a barra de ouro e o cloreto de sódio. Vamos analisar cada um dos produtos. Uma pedra de granito. O granito, ele é muito utilizado na construção civil. Aqueles pedregulhos utilizados na mistura da massa de cimento. Será que o granito é uma substância pura ou é uma mistura? Se analisarmos a estrutura do granito, conseguimos perceber que há diferentes colorações, ou seja, há diferentes substâncias ali, e elas são facilmente distinguidas a olho nu, conseguimos ver quais são essas substâncias. Portanto, o granito é uma substância. É uma mistura heterogênea. É uma mistura heterogênea. O copo com água mineral. Bom, a água mineral consiste na água que possui sais minerais solubilizados nela. Olha só, solubilizados. Portanto, é uma mistura homogênea. A barra de ouro. A barra de ouro é uma barra com apenas o metal ouro. Por consequência, é uma substância. O balão cheio de ar. Comentamos previamente que o ar atmosférico é uma mistura de gases. Portanto, isso é uma mistura homogênea. E a colher com cloreto de sódio, colher de cloreto de sódio, de sal de cozinha. Na colher só tem cloreto de sódio, ou seja, uma substância
heterogênea, uma substância composta, perdão. Portanto, são apenas misturas homogêneas, o copo com água mineral e o balão cheio de ar. Ou seja, resposta letra B. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração da nossa aula. Desejo a todos ótimos estudos e até a nossa próxima aula.